Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Visualize e Criei, esse canal que está disponível no Spotify e no YouTube. Sou muito feliz de ter vocês aqui. Muitas pessoas já acompanham a gente já há mais de um ano. E no YouTube a gente está mais recente, né? Já temos aí mais de 100 inscritos no canal. E meu convite é que, se você não está inscrito ainda, a gente está rumo aos 1.000 inscritos. Inscreva-se, faça parte desse canal para que você possa receber sempre os novos conteúdos. Compartilha, curte, faça com que a plataforma possa te mandar mais e mais de nós, né, para você. E hoje eu quero falar sobre um assunto bem interessante, porque muitas vezes a gente não entende o que está nos impedindo de avançar, de crescer. E eu acho que de todos os assuntos que a gente pode falar, quando a gente não consegue fazer esse diagnóstico, entender aonde a gente está errando, às vezes a gente passa muito tempo perdendo tempo, estudando a coisa errada, lendo os livros errados, ouvindo a coisa errada, seguindo conselhos genéricos sobre sucesso, mas a gente não vê mudança na nossa vida. Se você está nessa situação nesse momento, né, já se passaram aí meses, anos, onde você vem tentando aplicar 1 bilhão de coisas, de fórmulas, mas olhando praticamente, né, a gente tem que às vezes ser muito sincero com nós mesmos, né? No último ano, nos últimos 2 anos, eu tive alguma mudança relevante na minha vida, nas áreas onde eu buscava essa mudança? Poxa, talvez não. E às vezes o que tá te impedindo de avançar é uma coisa que você nem conseguiu perceber ainda. É algo difícil de perceber, né? Quando a gente tá numa situação, é difícil de fora, de fora a gente consegue, na verdade, perceber, né? Às vezes dentro é difícil, mas eu tô aqui pra te falar que, muito provavelmente, pode ser o que eu vou falar no tema de hoje, que é a maneira como você tem interpretado os seus fracassos. Muitas pessoas acreditam que fracassar significa que existe algo errado com você e que você não é capaz. Então, mostra que elas erram, mostra que elas perderam tempo em alguma coisa que não deu resultado, mostra que Deus fechou portas para elas, mas as pessoas que alcançam resultados extraordinários, se você for olhar uma trajetória de alguém de sucesso, normalmente a forma como ela enfrenta e enxerga o fracasso é completamente diferente. O fracasso é algo temporário, é um sentimento e uma ação temporária na mente de uma pessoa bem-sucedida. Para elas, o fracasso não é uma identidade. E antes de continuar, quero que você faça seu primeiro ato, né, de repelir isso. Se isso vem ou pode estar te impedindo de avançar. Coloca aí nos comentários. O fracasso não é a minha identidade. O fracasso não é a minha identidade. O fracasso é apenas uma informação. Quando a gente começa a entender isso, a gente vai para águas mais profundas, porque o fracasso ele precisa, na nossa mente, ser o que de fato ele é. Sinal de que aquele plano específico na nossa vida não funcionou. Aquele plano, aquela ação, aquele relacionamento, aquilo que a gente começou, não funcionou. Mas, se você errou, se você fracassou, se você perdeu, agora é hora de tentar um novo caminho. Né? Pensa quantas vezes você desistiu de um sonho impossível só porque um dos planos para alcançar aquilo falhou. Muitas vezes a gente faz isso, né? A gente olha para trás quando a gente vai olhar os fracassos da nossa vida. Muitas das vezes é porque um dos caminhos para o objetivo que nós tínhamos falhou e aí a gente considerou tudo como um fracasso. Só que a gente esqueceu que muitas vezes a gente se apaixona pela forma como a gente vai fazer algo e não tanto pelo objetivo. Porque se o objetivo fosse o nosso grande amor, a gente não desistiria. Não deu certo com essa pessoa, mas eu ainda vou encontrar o homem da minha vida. Eu continuo tentando, porque os planos estão dando errado, mas o objetivo permanece o mesmo. A questão é, nós normalmente baixamos o objetivo, mudamos objetivos, desistimos do objetivo porque um dos planos para alcançar, ou seja, a forma para alcançar esse objetivo, deu errado. A gente sempre quer que Deus faça as coisas do nosso jeito, né? No nosso prazo, com a nossa estratégia, só que raramente é assim. Muitas vezes Deus muda um pouquinho a fórmula de como as coisas vão acontecer. Até porque ele precisa ter o controle das coisas. Ele é Deus, não nós. Senão a gente está ocupando o lugar dele. E pessoas bem-sucedidas, você vai reparar que elas raramente possuem apenas um plano. Elas possuem vários planos. Elas são flexíveis quando algo dá errado. Elas admitem o erro também. Você nunca vai ouvir numa fala de alguém que é muito bem-sucedido: ah, deu tudo certo na minha vida. Não, nossa, para chegar onde eu cheguei, tem uma história longa. Sempre é assim.
Por quê? Porque elas mostram que elas se adaptaram ao longo do processo, que elas aprenderam com os erros, que elas ajustaram a rota diversas vezes, né? Enquanto muitas pessoas param no primeiro problema, no primeiro obstáculo. Essas pessoas simplesmente seguem, vão para o plano B, criam um plano C, tentam um plano D, até que o resultado e o objetivo que elas tinham dê certo. E talvez seja exatamente isso que eu e você a gente precisa ouvir no dia de hoje. Seu plano falhou, ok, mas o seu propósito, o seu objetivo precisa continuar vivo. É sobre isso que eu quero falar, pra gente desvincular plano de objetivo. Às vezes você tentou de diversas formas um objetivo, mas os planos deram errado. Mas a sua identidade, de novo, não é o fracasso. O seu negócio pode não estar funcionando, a sua estratégia deu errado, o seu projeto não gerou os resultados esperados, mas isso não significa que você fracassou. O plano fracassou. Olha que diferença, gente. Olha como isso muda a nossa vida. Não fui eu que fracassei, o plano que eu usei fracassou. Ah, Bela, mas você tá querendo tirar, então, a responsabilidade das coisas que acontecem na sua vida? Não tô querendo tirar a responsabilidade. É porque todo plano tem 50% de chance de dar certo e de dar errado. E não é porque deu errado aquele plano que o objetivo não será alcançado. Quantas pessoas me contam histórias de relacionamento? Ah, eu era noiva e de repente conheci um outro homem, casei e esse foi o homem da minha vida. Um plano tava pronto, mas deu errado. Mas o outro deu certo. E o objetivo se concluiu. Mesma coisa com negócios. Financeiramente próspera, pessoas que são financeiramente prósperas, normalmente é muito interessante. Pergunta sempre. Eu adoro quando eu sento do lado de alguém que eu sei que tem uma trajetória de vida de sucesso. Eu gosto de perguntar, mas como foi o começo? O Marcelo sabe, quando a gente senta do lado de alguém, mas e como que você começou? Porque normalmente ela mostra muitas mudanças. Ah, eu tava numa empresa, aí um homem me ofereceu uma proposta, eu não sabia nem o que era, eu topei e eu fui. Assim, eu amo essas histórias, porque elas falam da realidade. Quem alcançou muito na vida, quem construiu grandes fortunas, riquezas, uma história profissional, né, de se elogiar, normalmente teve muitos fracassos, mas não pegou aquilo como identidade. Ela entendeu que aquele plano não funcionou, ela foi para outro plano, ela foi para outro plano, até a hora que o objetivo que ela tinha, que ela não perdeu, deu certo. O fracasso ele só significa que você ainda está aprendendo. E existe uma frase que eu amo muito que é: você não é definido pelos seus resultados, você é a forma como você reage aos seus resultados. Porque se você reage bem aos seus resultados, positivos ou negativos, isso diz mais sobre você do que o seu resultado, entende? Porque o seu resultado ele é passageiro. Mas como você reage a eles diz muito sobre você. Então, quando a gente enfrenta uma decepção, um fracasso, é muito natural sentir tristeza, né? É natural sentir o peso dessa frustração, o peso de uma perda, o peso das coisas darem errado. Mas isso é para todo mundo. Todo mundo vai sentir isso um dia, diante de uma situação que não deu certo. Porém, pessoas vencedoras não permanecem muito tempo nesse lugar de fracasso. Elas vão processar essas emoções tristes, elas vão aprender com os erros e vão continuar a trajetória e o caminho delas na direção do alvo delas. Você entende que o alvo é mais importante do que o caminho para elas? Porque elas sabem que o sucesso não pertence a quem é mais talentoso. O sucesso pertence àqueles que continuam. Né? E talvez Deus tá ali te forçando, te convidando a parar e perguntar: por que isso aconteceu comigo? Mas, na verdade, você tinha que perguntar: o que isso vai me ensinar? Isso que aconteceu comigo. Eu aprendi isso muito cedo, eu falo sempre para os meus filhos. E é difícil a gente aplicar isso em todas as áreas da vida, mas eu fui assaltada quando eu era muito jovem em São Paulo. Uma pessoa me falou: tá, tudo bem, chora, você tá triste, roubaram tudo que você tinha, mas o que você aprende com isso? E eu nunca me esqueci, porque a pessoa falou: com cada situação difícil da nossa vida, a gente tem que aprender alguma coisa. Porque se a gente não aprender, não valeu a pena aquilo que a gente passou. E óbvio que na mesma hora, aquilo fez todo sentido, porque eu tinha sido assaltada na esquina de casa, andando a pé, falando no celular, em São Paulo. Numa rua escura, uma menina sozinha. Então eu falei, eu aprendi que eu não posso andar sozinha e ainda ficar no celular, né? Ou seja, o celular dentro da bolsa. O celular chamou a atenção da pessoa que roubou o celular e roubou a bolsa. Então, Deus ele tá te preparando e me preparando. Ele tá refinando a nossa mentalidade. Ele tá fortalecendo a nossa fé diante dos desafios. Né? Uma pessoa sem desafio na vida, ela não é nada. O que é a vida sem desafios? Não tem graça. É verdade, gente, não tem graça. Para Deus te transformar na pessoa que vai receber aquilo que ele tem para você, ele precisa que você passe por esses processos. Mas ele não pode
ver você desistindo por causa de um plano que falhou. Porque talvez o próximo plano seja exatamente aquilo que você precisava para que desse certo, e você vai desistir, né? Às vezes a sua história está a um passo de ser realizada, mas você está parado no obstáculo que você estava enfrentando lá atrás, você parou nele, você não evoluiu. Então, a minha mensagem para você nesse dia de hoje é: continue, ajuste o que é necessário, aprenda com seus erros e avance. Essa é a proposta: continue, ajuste, aprenda e avance. Não tem outro caminho, porque o fracasso não vai ser um fim para quem tem esse tipo de pensamento. O fim é sempre o objetivo. O fracasso foi só um plano que deu errado. É só uma forma da gente recalcular a rota e fazer de novo. Eu espero que essa mensagem tenha falado muito com vocês, como falou comigo, né? E até o próximo episódio aqui do Visualize e Creia. Reflita e coloque em prática esse novo pensamento, a forma como você encara um fracasso, a forma como você vai desbloquear esse sentimento pode te fazer avançar muitos, muitos, muitos caminhos nos próximos dias, semanas, somente por você entender isso, que o fracasso não é você, não é a sua identidade, é só uma situação. Você vai tentar outros planos e vai dar certo. Você vai alcançar o seu objetivo. Eu desejo que você faça um excelente dia.